Bom dia a todos. Em nome da Associação de Prevenção do Câncer na Mulher, ASPRECAM, eu gostaria de dar as boas-vindas ao público presente e também aos que nos assistem online. Estamos aqui participando do TJCC, e é uma oportunidade, né, de compartilhar conhecimento. E, assim, estar aqui com vocês é um presente. Nesse dia, onde nós estamos comemorando, né, faz parte da nossa comemoração de 40 anos dedicados à prevenção e ao diagnóstico precoce do câncer de mama. Eu gostaria de falar muito sobre a oportunidade e a delícia que é poder trabalhar com esse projeto. É apaixonante. Eu espero que vocês gostem. E agora eu vou passar a palavra, apresentar aqui os nossos palestrantes, que é o que interessa, né, é o principal. Então, Dr. Tadeu Rezende Provenza, cirurgião plástico e mastologista, titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e da Sociedade Brasileira de Mastologia, com especialização em saúde pública, administração de serviços de saúde e gestão social. Dr. João Carlos Sampaio Góes, doutorado pela Faculdade de Medicina da USP, especialista em mastologia e cirurgia plástica, fundador do Instituto Brasileiro de Controle do Câncer, presidente do IARS. Bem-vindos. Vou passar a palavra aqui para o Dr. Tadeu, para a gente iniciar essa apresentação. Muito obrigada. Obrigado. Bom dia a todos. Eu queria pedir, antes de mais nada, desculpa se no meio da apresentação eu estou muito emocionado, porque aqui é rever toda uma história de 40 anos e tem muita coisa aqui a ser dita do ponto de vista prático, né? Como intervir dentro de uma estrutura pública e fazer acontecer. Eu quero dizer, em primeiro lugar, que eu não tenho conflito de interesses e, antes de mais nada, agradecer a todos que fizeram com que a gente estivesse aqui hoje, a abertura da coordenação técnica do TJCC, que acolheu a nossa proposta, a nossa equipe fantástica, coordenada pela Mônica, aos nossos parceiros, né, a REDEC, que é a mais nova organização que faz parte do avanço dessa nossa tecnologia, a Roche e a Daiichi, que propiciaram a nossa vinda até aqui para mostrar os 40 anos de trabalho inspirados numa obra fantástica do Dr. João Carlos e falecido Dr. João Sampaio Góes, que já na década de 60 já sonhava em dar diagnóstico e tratamento precoce do câncer de mama. Então, eu vivi aqui por um ano em São Paulo, era um jovem cirurgião formado lá em Belo Horizonte, na Santa Casa de Belo Horizonte, em cirurgia plástica, e queria aperfeiçoar em reconstrução de mama. Eu sabia do serviço do IBCC, liguei, conversei com o Dr. João Carlos, e o João Carlos me convenceu, na nossa conversa, não venha para cá só aprender técnicas, vem aqui também conhecer um pouco de patologia mamária, que vai agregar muito valor à cirurgia plástica. E eu vim para esse propósito e acabei, era para ficar 6 meses, me apaixonei tanto pelo projeto que acabei ficando aqui por 1 ano. Né? Me identifiquei completamente, não só com todo o aprendizado técnico-científico, mas com toda uma metodologia inclusiva
de como incluir mulheres de baixa renda em diagnóstico e tratamento precoce de câncer de mama. Isso mexeu comigo. Eu falei, eu vou levar para Belo Horizonte e vou replicar esse modelo lá. Eu morei no hospital, vivi a experiência dessas mulheres e vi que a metodologia funcionava. O serviço já fazia trabalhos não só com câncer de mama, mas com câncer de colo, com mais de 1 milhão de mulheres já escrutinadas e contabilizadas num grande banco de dados. Eu não sei se você lembra, João, eu estava dentro do hospital e o professor lançando o seu banco de dados, o presidente Figueiredo, naquela época, veio aqui lançar o banco de dados, né? E eu me apaixonei por tudo e fui para Belo Horizonte, apresentei a proposta para alguns amigos, criamos uma organização, que é a Associação de Prevenção do Câncer na Mulher, com esse propósito, né? Vamos fazer uma parceria com o poder público, porque é a forma mais impactante de se fazer, e estruturarmos, né, ajudar o poder público a fazer o diagnóstico precoce do câncer de mama. Então, a nossa linha do tempo ela está dividida dentro disso, né, um contexto histórico, um contexto do câncer, fundamentos científicos, como que cientificamente isso é confirmado, como que nós fizemos para multiplicar, para levar para o interior, para outros municípios, e a busca da sustentabilidade em cima de uma capilarização do método. Então, a primeira é o nosso contexto histórico, né, que eu já, em en passant, eu coloquei para vocês, que foi e é o meu propósito existencial. Eu aqui encontrei a minha missão como médico, e não apenas como cirurgião, porque a causa realmente é uma causa nobre e inclusiva, né, de você adequar toda uma tecnologia disponível à sociedade e fazer a mulher descer no sistema, porque no SUS, como vocês sabem, as mulheres não têm um acesso direto ao especialista. Ela tem que passar pela atenção básica, que hoje está na mão do Programa da Saúde da Família. Se aqueles médicos e profissionais que estão ali, eles não souberem fazer o rastreamento, separar os casos suspeitos e positivos, essa mulher vai ficar presa lá na ponta, né? Então, era super importante dar essa adequação, e tudo isso eu aprendi aqui dentro do IBCC. Então, a nossa associação foi criada com essa missão, mobilizar ações e recursos, agregando valor ao poder público. Então, essa estrutura pública, na época não existia SUS, estava começando as ações integradas de saúde, que foi uma tentativa primeira de integrar todas as ações, que o Ministério da Saúde fazia uma ação, a LBA fazia outra, a sociedade civil tinha as fundações, santas casas que atendiam. Então, nós procuramos, dentro do princípio de aproveitar a capacidade pública instalada. Eu não tinha uma fundação, como o Dr. João Carlos aqui tinha criado, eu tinha que aproveitar o que o governo de Minas tinha para disponibilizar na região metropolitana de Belo Horizonte. Consegui sensibilizar o secretário de Saúde, a LBA, hoje não existe mais, chama Legião Brasileira de Assistência Social. Ela tinha um grande trabalho de assistência social na ponta. Nós fizemos a parceria para quê? Para que ela capacitasse mães orientadoras da LBA a fazer busca ativa, sensibilizar essas mulheres ao diagnóstico precoce do câncer de mama. E, do outro lado, a capacitação dos profissionais que estavam na atenção básica. Naquela época, não existia, inclusive, médicos em todas as unidades, nem enfermeiras, nós tínhamos auxiliares de saúde. E, inspirados no modelo do Dr. João Carlos, nós capacitamos esses profissionais a examinar a mama, a separar os casos suspeitos e positivos e encaminhar para a nossa a maternidade Odete Valadares, que foi a instituição que centralizou toda a parte de diagnóstico e tratamento. E, mais do que isso, um sistema de informação revolucionário.
Aqui eles já faziam todo o cadastro, acompanhamento e pesquisa das mulheres, cruzando dados padronizados, onde nós nos inspiramos, trouxemos a Prodenge aqui a São Paulo para fazer o estudo de como eles faziam esse sistema. Levamos para lá, na época estava começando a microinformática, e fizemos o nosso trabalho pautado já nessa nova tecnologia de informação. Então, com isso, a gente consegue cadastrar, acompanhar e pesquisar a mulher em toda a estrutura de saúde. Um pequeno vídeo, gente, o vídeo não está muito legal, porque são 40 anos de história, para vocês verem o que aconteceu realmente na ponta. O câncer da mama e do colo do útero são os que mais atingem e matam a mulher. O medo e a desinformação são as principais causas do atraso no tratamento. Para resolver esse problema, programas educativos, como os da Associação de Prevenção do Câncer da Mulher, a ASPRECAM, que em convênio firmado com a Legião Brasileira de Assistência, proporcionam a capacitação de monitores leigos da própria comunidade em práticas educativas na área do câncer, oferecendo ainda apoio através de álbuns seriados, cartilhas, slides e exibição de vídeos. Programas de prevenção, como o desenvolvido na região metropolitana de Belo Horizonte, são um único remédio. Há 3 anos, um sistema formado por centros de saúde, hospitais de base, propiciaram 140 mil exames de prevenção e tratamento de 56% de câncer da mama e 75% de câncer do colo do útero, em fase inicial. O apoio à assistência social e ao desenvolvimento científico promovido pela ASPRECAM tem sido fundamental para o êxito do programa. Vamos fazer esse autoexame. Sensibilizada pelas práticas educativas desenvolvidas em seu bairro, Dona Maria passou a fazer mensalmente o autoexame da mama, o que lhe permitiu identificar um pequeno caroço em seu seio. Maria das Graças foi orientada a procurar o serviço especializado da maternidade Odete Valadares, para que outros exames pudessem ser realizados e o tratamento adequado instituído. Através dos serviços especializados de doença da mama e oncologia ginecológica, a maternidade Odete Valadares torna-se um centro de referência para o programa de prevenção do câncer da mulher. O tratamento inicia-se com a cirurgia, que acontece em 2 fases. A primeira, e de confirmação do diagnóstico, onde parte do tumor é retirado e examinado por um especialista, que após alguns minutos confirma o diagnóstico, facilitando a continuidade do tratamento durante o mesmo ato cirúrgico. O apoio integral depois da operação começa na enfermaria, onde todos os componentes do grupo também acompanham a paciente. Médicos, enfermeiros, psicólogos, assistentes sociais e fisioterapeutas participam da discussão dos casos. E isso proporciona assistência integral às pacientes do ponto de vista físico, mental e emocional. O esforço da LBA e da ASPRECAM e o programa de prevenção Resgatando a Educação em Saúde Pública traz a certeza de que em breve a maioria dos casos de câncer da mama e do colo de útero serão curados ou controlados em todo o estado de Minas Gerais. Aí é apenas
um popurrí, né, de todas as imagens, de todo o processo, desde busca de mulheres na periferia, porque muitas mulheres, às vezes, não iam com um diagnóstico positivo, porque não tinham, às vezes, dinheiro de transporte. Então, as nossas voluntárias iam e resgatavam essas mulheres para levar para o tratamento precoce, que a busca nossa era toda essa, e só se consegue isso através de uma equipe interdisciplinar. Então, esse conceito da assistência integral à mulher foi concebido desde a origem do nosso trabalho. Bom, incidência e mortalidade. Quer dizer, o que mudou de lá para cá? Eu acho que muito pouco, né? Os nossos dados ainda são terríveis, né? Se nós virmos aí os dados do INCA estimados, que a gente não tem valores reais, são valores estimados, talvez sejam muito mais do que isso, 18 mil mulheres mortas, né, em 2021 por câncer de mama, 73 mil novos casos de câncer de mama no Brasil. É a doença de maior incidência e maior mortalidade na mulher, e os programas ainda continuam muito acanhados em todo o Brasil. Vejam essa série histórica de 20 anos que o INCA publicou. Olha como é que a curva ela é ascendente, quer dizer, a gente não para de crescer em termos de mortalidade. Por quê? Diagnóstico tardio, tratamento tardio da maioria dos casos. Em 2021, houve a queda, 2020, 2021, por causa da pandemia. Então, obviamente, que os casos ali não foram catalogados adequadamente, houve a queda, mas já subiu tudo de novo. Muito bem, eu gosto desse conceito do que é busca ativa, né? E esses dois colegas, Dr. Cibernô e Antônio Lages, dizem isso. O passo mais importante no tratamento do câncer de mama é encontrar a paciente antes que ela nos procure, porque normalmente quando ela procura, já é tarde. O problema que a gente falou, né? A morte crescente e novos casos cada vez maiores no Brasil. Causas: baixo conhecimento da população, baixa capacitação, demanda reprimida de exames, mamografia, ultrassom. Vocês vão ver o déficit de mamografia preventiva que nós temos. E a dificuldade da mulher descer no sistema. Ela tem que passar pela atenção básica. Se a atenção básica não faz a triagem necessária, ela não desce para o serviço especializado e ela não chega no hospital para tratar adequadamente. E o aumento dos nossos fatores de risco pelo estilo de vida que todos nós escolhemos para viver na atualidade. Muito bem, qual é a solução? Diagnóstico precoce, né, do câncer de mama. A metodologia que nós usamos é a da busca ativa, né? Aí nós atuamos nessas 3 ações. Capacitação. Você tem que trazer o engajamento dos profissionais. Os profissionais de saúde que estão na ponta têm que vestir a camisa do projeto. Eles têm que sentir que ali eles estão salvando vidas, né? E aí a gente usa uma metodologia vivencial de oficinas, onde, junto com eles, a gente constrói essa perspectiva da detecção precoce. É extremamente motivacional. Um sistema de informação. Se você não tiver dados, você não tem como melhorar o fluxo dessa mulher na rede. Então, esse sistema de dados inspirados no IBCC foi fundamental, porque ele é simples, prático, você não tem que descrever nada, é só assinalar os dados principais, né, e depois ela é acompanhada em todo o fluxo dela na rede. Ela passou pelo especialista, ela tem dados, ela foi para dentro do hospital, ela tem dados, ela dentro da atenção básica, ela tem dados, e depois você consegue cruzar esses dados dentro do banco e, com isso, fazer trabalhos e apresentar os seus resultados. E o outro é a mobilização social. Se você não fizer campanhas, não trazer a consciência da sociedade para o processo, você não adianta só organizar a rede, porque a mulher não vai vir para o diagnóstico precoce, por mais que se ofereça serviço. Nossa fundamentação científica não foi nada aleatório, o Dr. João Carlos sabe disso. Ele esteve nos Estados Unidos na época, isso na década de 70, fez uma formação lá, viu como é que os americanos faziam naquela época, e naquela época, na década de 70, já estava tudo centrado na mamografia, só que ele veio para a realidade brasileira, e não tinha como fazer isso. E ele, então, entrou com
o exame clínico da mama e a busca ativa, identificar essa mulher na ponta e trazer essa mulher para dentro do hospital, examinar essa mulher, aí sim, se ela fosse suspeita e positiva, a mamografia complementar, dentro da realidade do nosso país. Aí esses dois trabalhos, é muito interessante. O Instituto Canadá, no início dos anos 2000, fez um estudo comparativo, e aqui não vem nenhuma, são métodos complementares. O que é rastrear por mamografia? É você oferecer a tecnologia independente da mulher ter queixa ou não ter queixa. Esse é um método, né, que se dá prioridade nos países avançados, é o que mais se faz, já está provado que diminui morte por câncer de mama, beleza. Só que a nossa realidade é outra. E aí, baseado no trabalho do Dr. João Carlos, em 2010, eu apresentei um trabalho científico na Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, mostrando o quê? Que quanto mais eu identificava casos na fase inicial, melhor eram os resultados estéticos para tratar câncer de mama. Hoje você não precisa mais de mutilar a mulher, você usa técnicas de cirurgia plástica para tratar essa mulher, ela sai do bloco cirúrgico melhor do que ela entrou. E isso é um ganho fantástico, a autoestima, o retorno dessa mulher à sociedade. Só que isso tem que ser levado para a ponta, porque a maioria não sabe dessas perspectivas, né? E, para isso, nós precisamos, cada vez mais, de diagnóstico e tratamento precoce. Olhem para vocês verem os dados. Na época, olha para quanto nós fomos. 44,30%. O Dr. João Carlos, aqui em São Paulo, no trabalho dele, 52%. Olha a média Brasil, 25%. Nós praticamente dobramos a nossa capacidade de diagnóstico precoce de câncer de mama. Olha que interessante nas cirurgias. Todo programa como esse, nos primeiros anos, você busca pacientes muito avançadas em diagnóstico. Depois, no terceiro ano, começa a cair. Olha a mastectomia que está em azul, como é que ela começou a descer, e olha a progressão dos tratamentos conservadores e de reconstrução de mama. Elas foram cada vez crescentes e continuava crescente. Aqui foi um estudo de 4 anos, mostrando exatamente que nós estávamos no caminho certo. Olha como é que nós coletávamos a informação. Eram dados assim, que eram preenchidos no papel, depois vinham para dentro da maternidade, nós tínhamos um sistema de dados que transformava isso para dentro do computador, e com isso possibilitava relatórios como esse aqui, ó. Está vendo? Aqui, consultas de prevenção, a gente separava por idades, a primeira vez que vinham direto do hospital ou que vinham pelo centro de saúde, a gente conseguia identificar qual o centro de saúde que essa mulher estava vindo, separava ela por idade, conseguia saber a hipótese se essa mulher já tinha câncer de mama, qual o estadio clínico dessa mulher, ou não, se ela tinha lesões benignas, toda na parte de baixo. Tínhamos também a capacidade de levantar cirurgias que foram realizadas, eram cirurgias conservadoras, cirurgias radicais, cirurgias de reconstrução, tudo bem. Os exames também, ó, você conseguia separar tudo por idade, quais os diagnósticos nós tínhamos de citologia, anatomopatológico, tudo muito contabilizado, você podia cruzar os relatórios que você quisesse, ganhamos prêmio com trabalhos apresentados. E a conclusão foi essa. Olha, em termos de aumento que nós tivemos, desde o primeiro ano que nós começamos a contabilizar, até 4 anos depois, quase 80%, o IBCC conseguiu o dobro do que o Brasil fazia, que era 52%. Houve também crescimento nos tratamentos conservadores, quer dizer, na autoestima dessa mulher, né? Isso é extremamente positivo. E, além disso, a inclusão de cirurgiões plásticos dentro da equipe, porque as técnicas se tornaram cada vez mais estéticas, não eram aquelas técnicas que, inclusive, eu vi muito caso ainda no início da década de 80, de cirurgias que deformavam a mulher, tiravam o músculo todo do peitoral, deixava aquilo extremamente doloroso para a mulher conviver, né? E, graças a Deus, o avanço da cirurgia plástica propiciou. A multiplicação, muito bem, deu certo. Como é que eu levo isso para o interior? Como é que eu treino as equipes no interior?
Como é que eu levo o sistema de informação para o interior? Esse foi o desafio. Eu não tinha como trazer as mulheres, ou melhor, os profissionais para dentro do hospital, para dentro da maternidade, lá de Uberaba, de Uberlândia, gente distante. Então, nós tínhamos que levar o trabalho para a ponta. E aí, durante 2 anos, nós fizemos um projeto de desenvolver um modelo didático. Nós estamos, inclusive, com o stand, aquele que tiverem curiosidade de ver esse modelo, está lá disponível, né? Porque ele serve não só para o exame clínico, né, de treinar os profissionais, mas também para as mulheres saber o que procurar. Porque se eu não sei o que eu vou procurar, como é que eu vou achar? Eu fico confusa, eu deixo de fazer por causa disso. Então, foi um achado muito importante. 70% da sustentabilidade da nossa organização é da venda desse produto, então isso nos ajudou muito. E outro passo importante para nós, tudo que nós fizemos, buscamos sustentação científica. Fizemos uma pesquisa logo no lançamento desse produto, dentro do município de Belo Horizonte. Essa pesquisa girou um trabalho científico, que nós tiramos primeiro lugar num congresso de ginecologia em Ouro Preto, como o melhor trabalho científico apresentado. Então, isso para nós é muito importante, ter a academia provando que a nossa metodologia funciona. E aí, agora, esse novo momento, mais um videozinho para vocês verem. O câncer de mama é uma doença que assusta pelo aumento do número de diagnósticos e principalmente porque no Brasil são registrados mais de 60 mil novos casos que levam cerca de 13 mil mulheres à morte a cada ano. Mulheres que, se fossem diagnosticadas e tratadas pouco antes, teriam mais de 90% de chances de cura. Por isso foi criada a Asprecam, Associação de Prevenção do Câncer na Mulher. Uma OCIP que, desde 1984, oferece programas de autocuidado, diagnóstico e tratamento precoce do câncer de mama. Em parceria com o Estado, prefeituras, organizações e empresas, a Asprecam já prestou assistência a mais de 400 mil mulheres com câncer e vem desenvolvendo tecnologias sociais para atuar em 3 eixos: mobilização, capacitação e sistema de informação. O modelo didático Mama Amiga foi desenvolvido para ensinar e incentivar o autocuidado e o exame clínico, mostrando através do toque os principais achados na mama. O modelo é utilizado nas campanhas de conscientização e instalado em pontos estratégicos no programa Rede de Prevenção. O programa Busca Ativa atua diretamente no sistema público de saúde, oferecendo capacitação técnica para agentes de saúde, médicos e enfermeiros do Programa de Saúde da Família. A capacitação presencial ou à distância com o sistema informatizado permite o monitoramento de todas as ações desenvolvidas no programa, promovendo o diagnóstico precoce e encurtando o tempo de passagem da paciente por todos os níveis de atendimento do SUS. Quanto mais rápido a paciente for diagnosticada e tratada, maior a chance de cura. O programa Dedicação, que visa o acompanhamento de mulheres diagnosticadas com câncer de mama pelo SUS por voluntárias capacitadas, oferecendo suporte psicológico, orientações sobre os direitos e esclarecimentos sobre a doença e o tratamento. Os projetos somam todo o conhecimento acumulado nas últimas décadas com a tecnologia dos dias de hoje. O Observatório do Câncer e o Mama Amiga Tech, que incorporam a pesquisa científica com o ensino à distância para dar escalabilidade à capacitação de forma permanente. Todos esses programas fazem parte do movimento Mama Amiga pela Vida, criado para ampliar o alcance das ações realizadas pela Asprecam. Um trabalho de dedicação, amor e impacto social, reconhecido e premiado por órgãos nacionais, agindo diretamente na educação, na cultura e nas políticas de prevenção e proteção da mulher. Porque para o câncer de mama, o melhor remédio é a prevenção. Para saber mais, acesse e participe desse grande movimento pela vida da mulher. Pessoal, está avisando que parece que vão colocar um QR Code para vocês fazerem perguntas
para que a gente possa responder no final, tá bom? Então, me avisaram aqui agora. Veja bem, então, esse é o que eu mostrei, é um dos trabalhos, e o que aconteceu? Ao desenvolver essa ferramenta, criamos toda uma perspectiva de mobilização social grande. Nós criamos uma versão do Mama Amiga para colocar em banheiros públicos, em bancadas. Isso foi parar pelo Flamengo dentro do banheiro do Maracanã, dos banheiros femininos do Maracanã. Nós colocamos em mais de 250 municípios pela Caixa de Assistência da OAB, da Ordem dos Advogados. Então, um processo de mobilização social muito grande para estimular a mulher a saber o que procurar nas mãos. Eu tive paciente que chegou para mim para tratar, e graças a Deus, na fase inicial, que o marido foi numa unidade da Caixa dos Advogados, e enquanto ela fazia lá o trabalho administrativo dela, ela tocou no modelo, chegou em casa, examinou a mulher, ela falou, você está com um nódulo aí. Ela falou, não, eu acabei de ir no ginecologista, tem uns 3 meses, fiz a mamografia, não tinha nada. Voltou no ginecologista, fez o ultrassom, estava lá um nódulo. O que é isso? Chama-se tumor de intervalo. O fato de ter feito o exame anterior e estar livre, não quer dizer que nesse intervalo de 1 ano não apareça nada. Apareceu, ela veio, tratamos, a mama dela ficou melhor do que a mama contralateral para ser corrigida posteriormente. Então, esses são um conjunto de ações que foi gerado devido a essa nova técnica nossa. E aí, avançando, também pensando em sustentabilidade, de que maneira não ficar dependendo só de editais, da gente avançar, porque o mundo cresce nessa direção tecnológica, né? Então, a busca foi essa. O que nós fizemos? O que nós observamos no meio dessa caminhada? De que a gente treinava, porque o modelo é presencial, você tem que ir para o município, levar a sua equipe, o custo é alto, porque você tem hospedagem, você tem transporte, né? Então fica difícil de você, inclusive, manter a continuidade do treinamento. 2, 3, 4 meses depois, você ia ver 20% que você tinha treinado já tinha saído daquelas unidades. Para você voltar e capacitar, é muito mais complicado. Então, a partir dali, começamos a pensar no modelo de treinamento à distância. Criamos uma startup, incubamos ela no Cefet-MG e começamos a desenvolver um modelo multimídia, que eu vou mostrar agora nesse outro vídeo. Em um ano, morrem cerca de 17 mil mulheres no Brasil por câncer de mama. É por isso que, em 1984, criamos uma organização não governamental visando fazer uma parceria com o sistema público e desenvolver uma rede de busca ativa de casos suspeitos e positivos de câncer de mama. Em 25 anos de trabalho, cerca de 400 mil mulheres foram beneficiadas. Com o êxito desse projeto, precisávamos de mudar o nosso modelo de treinamento para que levássemos o conhecimento para o interior. E aí desenvolvemos o modelo didático Mama Amiga, um simulador da glândula mamária com as principais alterações a serem encontradas, que através do toque facilita esse tipo de capacitação. 26 mil desses modelos foram vendidos em todo o Brasil. O maior problema que encontramos nessa fase é o turnover dos profissionais de saúde. E a saída foi desenvolver um sistema que pudesse permitir a educação continuada à distância. Incubamos essa ideia no Cefet-MG e desenvolvemos, então, um sistema multimídia integrado a um ambiente virtual de aprendizado. O sistema multimídia, então, ele traz como inovação, além da sensibilidade tátil, a visual e auditiva. Por isso, você permite incluir deficientes visuais e auditivos. Achado alterado. Além de oferecer serviços já embarcados no software, mamografia, exame clínico e o autocuidado da mama. Conectado pela internet a um ambiente virtual de aprendizado, seria possível fazer vários cursos de aprofundamento e de continuidade, visando capacitação contínua para agentes de saúde, enfermeiras, médicos
e para a própria população leiga. No atual momento, estamos buscando parceiros e investidores para implementar o produto no mercado e juntos diminuirmos o número de mortes por câncer de mama no Brasil. Então, para quem quiser conhecer mais, nós temos o modelo lá no nosso stand, vocês podem ter essa experiência de ver como que funciona, tá? Foi a forma que a gente encontrou de avançar, né? Vocês vão ver o que nós estamos fazendo no momento atual. Então, o que a gente quer criar é uma grande rede de conhecimento, né? Uma rede que possa não só ficar no poder público, mas que ela possa avançar, né? Então, no centro, o ambiente virtual de aprendizado, na ponta, né, o sistema multimídia sendo levado para as escolas, igrejas, para o SUS, para o sistema complementar de saúde, para as empresas, para a população, levando vários conhecimentos em torno da questão do diagnóstico precoce do câncer de mama. Então, esse é o modelo que nós estamos trabalhando atualmente. Nós estamos fazendo um piloto, que eu vou mostrar para vocês, no município perto de Belo Horizonte, também com a academia junto da gente, a Faculdade de Ciências Médicas, coordenando um projeto de pesquisa. E aqui os valores que a gente entrega. O diagnóstico precoce pode chegar até 90% de cura, desde que você faça diagnóstico precoce. E o custo cai em 5 vezes o custo. Isso para o Estado é fantástico. Quanto mais casos iniciais tratar, menor o custo. Olha que dado interessante, olha a importância dessa metodologia que não quer substituir o rastreamento mamográfico. Nós queremos complementar nesses grotões que existem no Brasil, onde que nada disso chega, mas as equipes de saúde da família estão lá. Se esses profissionais são capacitados, eles vão ajudar a fazer a busca ativa dessas mulheres. Olha quanto que nós precisamos. Não é nem dos 40 anos, é dos 50 a 69 anos, nós precisamos de 17 milhões, de acordo com o Instituto Nacional do Câncer, e só 16% são feitos. Quer dizer, 14 milhões de mulheres ficam descobertas. Como atuar sobre isso? A busca ativa pelo modelo das mãos dessas mulheres e dos profissionais treinados. Os indicadores de resultados que nós temos são as 400 mil mulheres beneficiadas, mais de 26 mil desses modelos já distribuídos em todo o Brasil, quase 80% de diagnóstico precoce em 4 anos de trabalho, várias premiações. O protótipo agora, esse último, de 3ª geração, feita pelo Senai. Fizemos um estudo de viabilidade técnica e econômica desse projeto, é viável. Os nossos desafios. E aí, aqui fica exatamente um desafio, inclusive aqui ontem eu vi, todos viram que participaram, onde propostas práticas, né? A questão política, né? Você vai e monta o projeto no município, muda a gestão, de repente tudo aquilo que você estruturou, inclusive sistema de informação, fica tudo perdido, porque o prefeito que entrou, ele não quer seguir a mesma linha e você perde aquilo que se fez. Então, agora, inclusive em Nova Lima, onde nós estamos levando essa tecnologia nova, o que nós vamos fazer? Um projeto de lei, junto com o Conselho Municipal e a Câmara, para que na nossa saída, aquilo se torne lei no município. Porque, do contrário, você perde. Então, as nuances e os desafios são longos, além da questão burocrática que se você tem para a gestão do processo dessa mulher na rede, de você convencer o gestor público que a gente está querendo agregar valor, porque o poder público sempre vê o terceiro setor assim com o rabo de olho, tipo, vocês estão querendo vir para fiscalizar o nosso trabalho, né? Então, são desafios inúmeros. E o cultural, porque não é da nossa cultura a prevenção, a nossa cultura é de doença, não é de saúde. Então, você tem que lutar com tudo isso para levar adiante a sua bandeira. Então, a gente investiu em tecnologia, fizemos a patente, registramos as nossas marcas, que é muito importante o terceiro setor saber disso. A gente tem que ter o olhar do setor empresarial, porque ali está a melhor gestão. Sem isso, a gente não consegue nos viabilizar.
Então, o que nós fizemos foi um ecossistema que a gente está construindo, né, onde o modelo didático do nosso serviço ajuda a sustentar 70% das nossas ações na instituição, né, e, com isso, se reverte para impactar no próprio sistema público de saúde, no diagnóstico precoce do câncer de mama. Já fomos reconhecidos, o Instituto Nacional do Câncer, em 2005, o INCA não faz isso, mas eles mandaram uma nota técnica reconhecendo os serviços da organização, a importância do modelo didático no diagnóstico precoce do câncer de mama. Ganhamos prêmio em congresso, em Associação de Brasileiros de Marketing de Negócio, a Fundação Banco do Brasil, o prêmio Fundação Banco do Brasil em 2007. E os próximos passos nossos agora, que é exatamente o que nós estamos vivendo agora, né? Nós fizemos agora, para essa intervenção em Nova Lima, a produção de 27 dessas unidades, é tudo ainda numa fase de pesquisa e desenvolvimento. O produto realmente funciona, mas agora nós temos que testar na comunidade e provar cientificamente que a metodologia funciona. Ela funcionando, para você replicar isso tudo para o Brasil, depois fica muito fácil. A gente está fazendo todo um projeto de valorização da nossa marca, né? Vamos desenvolver agora um aplicativo muito interessante que vai ajudar na mobilização social. E aí o nosso projeto em Nova Lima. O nosso parceiro é a REDEC, que é uma parceira extremamente eficaz, porque nós não tínhamos como, da noite para o dia, nos tornarmos eficazes em ensino à distância. Então, foi achar alguém no mercado brasileiro que teria essa expertise. E a REDEC veio com um know-how, uma tecnologia na área da saúde fantástica, que tem nos ajudado muito a construir esse modelo, né, com articulação de diferentes objetos educativos, como videoaulas, textos, artigos, questionários, videoaulas, games, né? Então, assim, é uma metodologia com os nossos resultados esperados, a disseminação do autocuidado, a maior adesão da população no rastreio e a prevenção, o melhor fluxo da paciente na rede. E os indicadores que nós vamos avaliar durante esse nosso projeto de pesquisa. A gestão, eles vão fazer toda a gestão durante um ano desse trabalho, então eles são capazes de monitorar esses alunos e notificar aqueles que evoluíram, que não evoluíram e precisam de refazer, isso tudo é muito importante. A gamificação, para que a gente não perca a metodologia da nossa oficina, que é extremamente lúdica, né? Então, o modelo de games. Casos clínicos, são 40 casos clínicos que tanto enfermeiras e médicos têm que fazer. Por quê? Na realidade brasileira, quem faz a prevenção na ponta da linha, a maioria são enfermeiras. Então, o nível de conhecimento que você dá para o médico tem que dar também para as enfermeiras. Então, são 40 casos clínicos para essas pessoas vivenciarem durante a sua formação. E toda uma pontuação, né, que é acompanhado de acordo com a evolução dentro dessa metodologia. Nossa equipe maravilhosa, que sem eles realmente a gente não conseguiria estar aqui. É uma evolução, todos que trabalham aqui sabem de como o terceiro setor funciona, é pelo coração, né? Eu posso dizer como médico, e a dificuldade que eu tenho de ser reconhecido, inclusive dentro da academia. Então, aqui é o ambiente onde eu me sinto à vontade de colocar, porque o espírito do meu trabalho bate com o espírito de vocês, que é o espírito movido pela causa, né, pelo próximo. E isso não tem valor, né? Isso é que faz a razão da gente existir. E por isso, mais uma vez, eu agradeço aqui o Dr. João Carlos, que me inspirou, né, me fez vir para São Paulo, e ali realmente eu achei o meu propósito com relação à minha vida profissional, e posso dizer até existencial. Então, nós sabemos que a gente desenvolveu, que a gente tem um diamante na mão,
Hoje nós estamos lapidando esse diamante com um projeto de alavancagem, transformando ele num brilhante, para que o meio realmente nos ajude, abrace a iniciativa para que isso multiplique. Nós temos que sair desse macro processo apenas de leis, né? Porque para descer para a realidade é uma dificuldade imensa. Então, nós já estamos na ponta. Então, eu faço um desafio aqui, exatamente ontem, complementando o que foi dito na mesa de ontem, na abertura, de que dentro dessa política, olhe para nós, do que nós já estamos fazendo na prática de soluções simples, tangíveis, que são viáveis na realidade brasileira, porque o meio acadêmico fica muito viajando em países de primeiro mundo. Na academia, você só fica falando de tecnologia de ponta e esquece do acesso, que é o acesso que vai salvar a maioria dessas mulheres no nosso país. Então, eu gostaria de agradecer, mais uma vez, a presença de todos vocês, mais uma vez ao Dr. João Carlos pela inspiração, e ele vai poder falar um pouquinho mais para vocês, exatamente como tudo isso nasceu. Muito obrigado. Dr. João Carlos, obrigada aí pela excelente apresentação, viu, Tadeu? Você realmente se superou. Foi muito legal. E convidar o Dr. João Carlos aí para fazer os seus comentários, a sua complementação. Bom dia a todos. Primeiro, gostaria de dizer que é uma grande satisfação em participar neste momento, né, desta sessão, que é realmente muito especial, não só para o Tadeu, como para todos nós do IBCC, não só por podermos, assim, digamos, viajar um pouco, né, na retomada dos projetos antigos, mas de ver justamente os frutos de uma ideia, de um conceito que iniciou-se, diria assim, no início dos anos 70. Eu poderia definir uma frase chavão, né, que se usam muito hoje em dia, alguns até a título meio de jocoso, forma jocosa, diríamos assim, o Brasil não é para amadores. É realmente um país muito heterogêneo, com dificuldades específicas de determinadas regiões e de um tipo de população em que há diferentes níveis de atividade, né? Uma vez eu vi uma reportagem já antigamente que era Os Dois Brasis e mostrava justamente as grandes diferenças de dois tipos de população, de atividade dentro do mesmo país. E isso também é refletido em toda a atividade médica. Um dos comentários que o Tadeu fez muito preciso, de que a academia se preocupa com as tecnologias, e é a função da academia, né, desenvolver a tecnologia de elite, etc. Mas a aplicação na população não pode se reduzir a uma faixa populacional que teria acesso a isso. Tem que haver uma aplicação e o conhecimento que a academia levantou para uma aplicação a todos os níveis sociais e poder fazer com que a população de baixa renda tenha o melhor atendimento possível. Nós sabemos que o país tem uma limitação financeira, que não tenha dúvida que muitos desses projetos, que são muitas vezes comparados com projetos em países ricos, nos Estados Unidos ou Europa, obviamente não podem ser transpostos para uma população como a nossa, que não tem uma infraestrutura assistencial já totalmente preenchida. Melhorou-se muito dos anos para cá, com o advento do SUS, mas todos nós sabemos que o SUS ainda é insuficiente para uma assistência adequada de médica à nossa população. No início dos anos 70, foi quando o IBCC foi fundado em 68, por meu pai, eu, conjuntamente, estava me formando, recém-formado em medicina, e começamos justamente no intuito
de testar e desenvolver diagnóstico precoce e, consequentemente, a prevenção do ponto de vista médico em câncer. Meu pai era ginecologista, eu sou mastologista, cirurgião oncológico geral e cirurgião plástico, mas nós dois tínhamos formação de anatomia patológica e preocupávamos muito, ele se preocupava muito, até por ser ginecologista e mastologista, pelo câncer de colo uterino. E ele desenvolveu o projeto de detecção em massa do câncer do colo uterino, em que, baseado no Papa Nicolau e na colposcopia, que eram os exames que poderiam detectar o câncer do colo uterino antes do desenvolvimento do mesmo. Então, esse projeto, do qual eu participei e coordenei de 80 até 85 no estado de São Paulo, o programa oficial de detecção precoce, realizava esses exames como uma prevenção, um diagnóstico, ainda já de uma certa forma secundária, chamada. A prevenção primária são hábitos de vida educacional, que nós temos que nos orientar a população a ter determinados hábitos, que, através deles, vai reduzir a incidência do câncer. Essa é a prevenção primária. Mas a prevenção secundária, ou diagnóstico precoce, é justamente a ação médica indo em direção à população, como o doutor Tadeu comentou, realizando exames clínicos, ou exames laboratoriais, ou exames de intervenção, ou exames de imagem. Esta metodologia, o que foi realizado? Né? Um país gigante foi pensado em níveis de atuação. Então, fazer não só a educação paralelamente, né, como prevenção primária, mas um nível de atendimento direto, clínico, para um rastreamento básico e selecionando os casos de maior risco ou com sintomas para ir para o nível 2, que seriam, daí sim, empregados metodologias mais complexas, para no nível 3, que seria o tratamento dos casos diagnosticados. Não tenha dúvida que é importante, numa estrutura dessa, a gente ter adequadamente montado todos esses níveis, porque não adianta, como a gente vê hoje em dia, muitos casos são diagnosticados na ponta, né, usando o termo do Tadeu, mas a fila para tratamento é de meses. Então, o diagnóstico que foi precoce, mas o tratamento acaba sendo já numa fase mais avançada. Então, esta coordenação política e administrativa de todo um programa nesse sentido é tão fundamental quanto o próprio programa. Dessa forma, dentro dessa estrutura, passamos a usar toda essa rede de infraestrutura de postos de saúde, treinando da mesma forma, eu não vou entrar em detalhes, que o Tadeu já explicou todo esse conceito e essa metodologia de ação, mas aí nós passamos a aplicar a parte de detecção em mama também. Eu havia observado e feito um estágio em Nova York com o Dr. Philip Strax, que era do Guttman Institute, em que ele teve um projeto no fim dos anos 70, no começo dos anos 80, em que tinha 60 mil mulheres acima de 21 anos de idade. Ele fazia mamografia em todo o mundo para diagnosticar casos precoces ou mais avançados, população sem queixa assintomática. Nós fizemos o mesmo projeto, só que com palpação, como o Tadeu explicou, treinando paramédicos que faziam esse exame, e quando tinham alguma alteração, encaminhavam, daí sim, para mamografia, ultrassom, ou fazíamos a mamografia acima de 50 anos, que é justamente a faixa de maior risco. Nós fizemos 250 mil pacientes, mulheres examinadas, e, curiosamente, felizmente, encontramos o mesmo índice de diagnóstico precoce ou avançado que o Dr. Strax conseguiu fazendo mamografia em todo o mundo. O que ficou comprovado que não há necessidade de realizar mamografia em toda uma população, mas sim nos alvos de risco e nos casos em que tenham algum sintoma ou alguma necessidade de um esclarecimento maior. Esse trabalho foi publicado em vários locais, nós ganhamos prêmios da Academia Nacional de Medicina, foi publicado pela Oficina Pan-Americana de Saúde como orientação oficial da Oficina Pan-Americana de Saúde, foi publicado pelo Ministério da Saúde, pelo INCA, e foi publicado também no livro de Prevenção e Detecção de Câncer de Mama, do Dr. Strax, como um dos capítulos. Mas o que ocorre? Isso tudo foi implementado e houve um programa que cresceu bastante nesse sentido. Porém,
Com o advento do SUS e modificações da política nacional, achou-se que o SUS automaticamente faria essa estrutura toda. Mas a prevenção foi praticamente deixada de lado na atualidade. Então, ocorre isso que o Tadeu disse, alguns projetos privados, de iniciativa de médicos ou de entidades ou não governamentais, que fazem esse tipo de atuação médica, que tem um valor inexorável. Mas, sem dúvida, com a comunidade toda pressionando o governo, agora parece, né, o Tadeu já estava comentando que o ano passado estou implementando uma lei para a prevenção, nós deveríamos justamente participar nessa intenção, nesse caminho, porque a prevenção e o diagnóstico precoce é, sem dúvida, a maior arma que o Brasil possa ter para o tratamento do câncer. Os tratamentos de casos mais avançados são caríssimos, medicamentos caros, complexos, tratamentos muito mais complexos. Então, sem dúvida, essa iniciativa do Tadeu e sua entidade é sensacional. Nós estamos 100% de apoio a essa estrutura. Esse projeto de educação à distância é muito interessante, não tenha dúvida, porque hoje em dia essa capilaridade que a mídia, né, as redes sociais podem trazer, isso potencializa muito os conceitos e a atividade em geral. Então, quero parabenizar demais o Dr. Tadeu, dizer que estou muito contente de estar aqui com ele, que é um amigo de 40 anos, companheiro de luta, companheiro nos pensamentos filosóficos, e sempre conversamos por telefone, trocamos ideias para saber como as coisas estão indo. E quero dizer que estou à disposição da entidade, de toda essa luta, para participar e continuar contribuindo com suporte, com ideias e com as ações. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigada, doutor João. Prazer ter o senhor aqui com a gente, viu? E eu gostaria, enquanto eu aguardo as perguntas, de prestar uma homenagem. Então, nós fizemos aqui uma placa para o senhor guardar de lembrança aí. Ela aqui. Pode puxar. Puxa aqui. E uma lembrança mais prática. Eu estava pensando justamente, eu vou pedir um proton dos amigas para deixar para ver, mas muito obrigado pelo carinho, pela gentileza. Eu acho que para o médico nada é mais importante do que o reconhecimento do seu trabalho, ver o benefício que teve para os pacientes. Eu acho que esse é o principal objetivo, né, da atividade médica. E os médicos que desviam, ou todo mundo que está nessa atuação, né, na área médica de saúde, né, não só o médico, mas todos os outros profissionais que trabalham conjuntamente para o sucesso da medicina. Mas não tenha dúvida que o reconhecimento que a gente possa ter de ver pacientes beneficiados, de uma maneira silenciosa até, é o que nos faz a realização profissional. Não é tanto a parte material, mas muito mais essa parte de ver com que você contribuiu, não é, com pessoas, com comunidades. Então, eu fico muito contente de receber esse reconhecimento, verdadeiramente sensibilizado. Obrigada, doutor João Carlos. Vamos, então, para as perguntas. Nós temos aqui uma pergunta da Luciana, ela está aqui, dando os parabéns pelo trabalho e missão, e perguntando quando o Mama Amiga Tech poderá estar disponível para uso clínico. Então, acho que eu tá com... Veja, como eu disse, tudo que a gente faz, a gente procura respaldo científico, né? Nós levamos 10 anos para desenvolver essa terceira geração, porque é todo um processo, não é fácil você
trabalhar com pesquisa e inovação, você precisa de passar por algumas etapas dentro do mundo acadêmico e você chegar no final à aplicabilidade disso na sociedade. Então, do ponto de vista tecnológico, funciona muito bem, não tem a menor dúvida. Agora, a grande questão é o método, né? O caminho de levar isso como rede de conhecimento à distância. Nós, com essa parceria agora com a REDEC, nós estamos apostando que a gente vai construir essa grande rede de conhecimento. Esse ano agora, até o meados ou final, a gente está colocando 1 ano de pesquisa no município, né? É um município que tem um IDH alto, e por incrível que pareça, pessoal, para vocês verem que não é fácil você ir para a ponta com mais boa vontade, com tudo que você tenha e fazer acontecer. Antes disso, nós fizemos todo um trabalho de sensibilização com as equipes lá do município, e na hora que você vai checar a realidade na prática daquilo que foram treinados e capacitados, você vê que ainda existe uma diferença bem grande entre aquilo que a gente imagina que deveria ser e aquilo que eles conseguem fazer. Então, essa metodologia nós vamos explorar agora, vamos ver todos os gargalos e dificuldades para serem corrigidas, e, se Deus quiser, após 1 ano de pesquisa, espero que o ano que vem eu possa estar voltando aqui com vocês e mostrando os resultados desse trabalho, sobre a eficácia dele, né? E, com isso, a gente disponibilizar, porque, do ponto de vista tecnológico, nós já temos o chão de fábrica para produzir isso em escala, lá em Belo Horizonte mesmo. A gente está buscando alguns apoiadores para poder fazer com que isso cresça rapidamente, de modo que eu acredito que daqui a 1 ano a gente esteja com o Mamamiga Tech disponível. Mas, no momento, o que nós temos é o modelo didático, que tem cumprido um papel muito importante em multiplicar essas ações. São mais de 26 mil desses modelos já adquiridos por municípios, empresas, ONGs, são vários atores que usam, principalmente no Outubro Rosa, né? E uma das táticas que a gente usa é de colocar em lugares públicos, como banheiros femininos, farmácias, lojas, né, Mônica? Sim. A gente tem implementado o máximo que a gente pode, já com o modelo didático Mamamiga. Eu acho que até o modelo percorreu aí, né, a plateia, porque é uma experiência, né, interessante. Nós temos aqui uma outra pergunta do Maicon, que ele também está presente, perguntando se a gente, né, tem os dados da taxa de cumprimento das leis do 30 e 60 dias. Não, Michael, esse tipo de pesquisa nós ainda não fizemos. O que nós vamos fazer agora? Eu posso te responder o ano que vem. Esse projeto ele tem 2 indicadores importantes, que é a eficiência, a eficácia da metodologia e também o fluxo da mulher na rede. Então, com esse sistema de informação que a gente tem, nós vamos avaliar exatamente o tempo que essa mulher demora entre o que ela achou ou o que os profissionais acharam na ponta até a chegada dela dentro do hospital. Então, aí sim, a gente vai conseguir também levantar e disponibilizar dados pela nossa experiência pessoal. Doutor João Carlos. Alô? Tá ligado. Alô? Eu vou fazer um comentário sobre isso, que eu até toquei nesse assunto. E isso depende muito da estrutura, da eficiência da estrutura do SUS. Porque esses projetos de cunho social, né, para a população mais carente, acaba caindo a parte terapêutica no SUS. É praticamente impossível para uma ONG financiar tratamentos complexos de câncer. E o SUS tem um sistema de guias que ele limita o atendimento em determinadas estruturas. Então, mesmo nos hospitais públicos do próprio SUS, existe uma fila e uma demanda, e essa fila que represa os tratamentos. Então, esse sistema vai empurrar essa fila. Vou dizer, mas eu já ouvi argumentos dizer que o sistema de detecção precoce aumenta e acumula a fila.
Então, o sujeito quer tratar uma infecção no dedo amputando o dedo. Quer dizer, ele tem que criar a estrutura do SUS para dar atendimento à demanda dos casos que são concretos. O caso existe, não adianta ignorar o caso, né? Tem que providenciar. Então, por isso que eu comentei desse sistema todo fazer pressão, não só física como política, para que o SUS amplie as atenções e amplie as guias e autorizações para tratamento desses casos. O que segura esse prazo, como eu comentei, às vezes o doente é diagnosticado precocemente, mas vai ser tratado de forma mais tardia, porque o SUS tem uma demanda de atendimento aquém da necessidade em determinadas regiões. Então, o conseguir cumprir essa parte, a demanda diagnóstico cumpre. O que acaba não cumprindo é justamente, em alguns momentos, em algumas situações, é o tratamento final, que não tenha dúvida que é super importante também, né? Mas isso independe da sistemática, isso é uma dependência de recurso e do número de guias e da infraestrutura assistencial que o país e o que o SUS oferece em cada região. Isso aí. Só complementando, vejam bem, gente, de todo jeito essa mulher vai ter que ser atendida, né? Ou ela chega cedo ou ela chega tarde. Então não adianta segurar o processo de tratamento, porque vai gerar um problema maior. Então o que nós temos que fazer é dar vazão para esse tratamento se acontecer o mais rápido possível, porque mais cedo ou mais tarde ela vai descer para o sistema. Só que a maioria está descendo em fase avançada. Essa é a razão que, como o doutor João Carlos falou, nós temos que pressionar para abrir as portas do tratamento e do diagnóstico precoce. Isso aí. E agora tem um convite da Marília e Mariane, do Conselho Estadual de Minas Gerais, nos convidando, né, para uma apresentação no Conselho, como também estarmos juntos com a gente, né, em Nova Lima, reforçando a importância desse trabalho tornar-se uma lei, um projeto de lei. Muito obrigado. Vamos juntos, sim. Gostaria de conhecê-las, né? Sim. E a gente caminhar juntos. A Mariane, acho que é a mesma Mariane. Como podemos levar esse projeto para que seja um projeto de lei, é uma complementação, né? Não só no município de Nova Lima, mas sim no estado de Minas Gerais. Seria o ideal, né? Então, uma das nossas... Porque a busca ativa é apenas um dos programas, que é o programa, vamos dizer, estrutural da nossa organização, mas a gente tem tantos outros. Por exemplo, recentemente, no programa de advocacy, nós conseguimos uma lei apoiada por uma vereadora em Belo Horizonte para o transporte gratuito para os pacientes com câncer, que era uma demanda já solicitada, antiga, né, Mônica? Sim. Porque esse passa a ser um problema sério. Às vezes as mulheres deixam de dar sequência no tratamento por falta de transporte, de ter dinheiro para ir fazer o seu tratamento ou mesmo fazer o diagnóstico. E isso é uma demanda antiga. A gente conseguiu. Então, a gente sentar, conversar, né, e articular com deputados na Assembleia de Minas Gerais para que a gente possa realmente ir ao encontro de uma lei factível, né? Porque não adianta só desenhar a lei se ela não estiver amparada dentro de uma estratégia tática viável para a gente implementar, né? Então, o recurso e a forma dessa lei ser regulamentada. Em relação a essa lei da gratuidade, eu queria fazer um comentário, que nós estudamos, lógico, onde essa lei já estava implantada, né, em outras cidades, e nós conseguimos uma coisa muito interessante, que foi tornar esse acesso mais rápido. Então, nós diminuímos muito a burocracia, valorizando a figura do assistente social, tá? Então, nos hospitais, é assistente social que vai acatar aquele laudo médico e realmente dar o seguimento à obtenção desse benefício. Isso aí trouxe um grande benefício. Em menos de um mês, questão de 15 dias, 20 dias, o paciente já está com a sua carteira, né, que garante essa gratuidade.
foi um avanço, né? E eu acho que é importante a gente valorizar todos os profissionais que estão envolvidos nesse acolhimento do paciente, né? Lembrando, né, da assistente social, dos enfermeiros, dos psicólogos, enfim, toda a equipe ela é importante e a gente tem que valorizar. Temos mais uma pergunta aqui. Pois não. Um pequeno comentário sobre a ideia da implementação de uma lei para a prevenção e diagnóstico precoce. Quando o projeto surgiu, nos anos 70, ainda antes do SUS, era o Programa Nacional de Controle do Câncer do Ministério da Saúde, que tinha, inclusive, uma verba grande até para tratamento dos casos. E isto foi implementado, esse sistema, e era uma lei, né? Era um programa oficial do governo federal, através do Ministério da Saúde, e em vários estados iniciou-se projetos desse tipo, baseados nessa experiência do IBCC, que era uma estrutura grande, era o centro que atendia todo o estado de São Paulo. Por exemplo, o Papa Nicolau fazíamos mais de 2.000 por dia, recebia de vários locais do estado, mas isso foi se expandindo. E quando, no advento do SUS, anos depois, o SUS quis implantar esse sistema na estrutura de saúde pública do SUS. E, realmente, por uns 2 anos, funcionou bem dentro do SUS. Mas, aquilo que viemos dizendo, vão mudando as gestões, vão mudando as cabeças, novos dirigentes, e, com o cobertor curto, quer dizer, com a falta de recursos, o SUS começou a tirar a verba que era da prevenção e colocar só na parte de tratamento. Então, a prevenção foi deixada de lado e passou. Então, a necessidade não só de reativar essa legislação ou esse espírito, mas isso tem que ser um trabalho contínuo, porque as cabeças vão mudando, as filosofias vão mudando, e o ideal não seja que isso seja estruturado dentro do próprio SUS até, que é para poder, com que isso passe a fazer parte da legislação assistencial do país, com a estrutura ampla que já existe. Porque aí seria uma forma de termos o conceito perene dentro da assistência pública brasileira. E complementando, é um dado que me assustou muito, na destinação dos recursos públicos para a oncologia, menos de 1% é destinado para diagnóstico precoce e para as campanhas. 90% para tratamentos e cirurgias. Nós não vamos mudar a história da doença com esses dados. Isso foi mudando. No início, a porcentagem era bem mais favorável, era bem diferente, mas aí vão mudando as políticas internas do SUS. Não adianta isso, vamos gastar. É a cabeça imediatista de apagar incêndio, é de tapar o buraco em vez de recapar a estrada. Sim. Bem, temos outra pergunta aqui do Rude Rocha, está aqui também, está dando os parabéns pelo projeto, e ele quer saber quais os próximos passos da Asprecam e quais os desafios que se apresentam no presente momento. Como levar esse conhecimento para o maior número de pessoas? Então, o que nós procuramos trazer aqui para vocês? Algo prático, onde houve a replicagem de uma metodologia baseada exatamente na experiência do IBCC. Então, nós levamos essa realidade para Minas e fizemos acontecer. O que nós trouxemos aqui para vocês? Uma inspiração de que é possível multiplicar. O que a gente quer é inspirar vários de vocês que possam estar fazendo isso em seus municípios, nas suas regiões, né? E que, da nossa parte, a gente está aberto para poder conversar, em poder transferir o nosso conhecimento naqueles que gostariam de multiplicar isso em seus municípios, né? Acredito que essa metodologia que nós fizemos para o câncer de mama, para o câncer do colo, como o doutor João Carlos falou, né, seja possível para tantos outros cânceres, porque a rede é a mesma, é o SUS. Então, nós temos que otimizar essa rede pautada nesse modelo que é de diagnóstico precoce. O recurso é mínimo, nós temos que forçar a barra agora com a lei de que o montante seja mais proporcional. Por exemplo, nós queremos, está em vigor aqui agora, não sei se vocês sabem, o PRONON,
Na hora que você vai ver, a maioria das ações está toda voltada para o tratamento, para os hospitais. O que tem para a área educativa, a área preventiva, é mínimo. E na hora que vai julgar, sobra nada praticamente. Fica tudo para o tratamento. Você não consegue reverter, né? Então, quanto mais a gente somar e pressionar, maior vai ser essa possibilidade. É isso. O acesso a esse conhecimento, esse projeto do Tadeu de criar, através da rede de ensino à distância, com esse projeto eletrônico e com aplicativos, etc., isso, sem dúvida, abre uma perspectiva enorme de multiplicação e de acesso. Então, muitas vezes, qualquer pessoa que ouça, tem interesse nisso, vai poder diretamente acessar essa rede de ensino e automaticamente se informar e se adaptar, como hoje em dia as coisas são feitas muito dessa forma, e isso multiplica muito o acesso e o desenvolvimento, né, dos projetos. Então, acho que essa iniciativa, esse conceito atual, moderno, que o Tadeu está implementando, é fantástico, e isso não tenha dúvida que vai ser uma ferramenta muito forte para o desenvolvimento e de mais pessoas terem esse conceito, e, enfim, fazer crescer a bola de neve, né? Porque todos essas ideias, esses conceitos, princípios precisam crescer dentro de uma onda que aí a sociedade acaba fazendo pressão para que os nossos dirigentes tomem reconhecimento das necessidades, né? Isso aí. Temos aqui uma última pergunta da Beatriz, minha querida, está ali. Considerando os resultados do Integridade ESG 2024, que mapeia as maiores empresas com investimento em temas ESG, indicar que apenas 2,6% serem relativos a serviços médicos, o que precisa ser feito para não apenas sensibilizar a indústria, mas efetivamente aumentar os investimentos, já que os resultados do Mama Amiga Tech são evidentes e a busca ativa associada ao tratamento precoce demonstra a redução de custos em 5 vezes. Eu vou te dar uma resposta, Beatriz, do ponto de vista prático, né? Porque a gente gosta muito de trabalhar exatamente na ação. Logo que nós começamos com esse projeto de multiplicar, usando o modelo didático, nós tivemos um parceiro importantíssimo, João Carlos, que é o presidente da Silibed. Ele apostou na iniciativa, nos ajudou na fase de pesquisa e desenvolvimento, depois ele virou para mim e falou assim: Tadeu, como é que eu faço para trazer para o Rio de Janeiro? Isso, um grande empresário, e na época estava começando esses projetos de responsabilidade social corporativa. Eu falei, vamos montar o seu comitê de voluntariado dentro da empresa. Fomos para o Rio de Janeiro, eu me lembro que foi um projeto mais ou menos de uns 4 meses, 6 meses de trabalho lá. Eles montaram a estrutura gestora, implementaram o projeto dentro da empresa, detectaram casos de câncer de mama, não só nas mulheres da empresa, mas com os seus familiares, adquiriram know-how e depois eles foram para Vigário Geral trabalhar no entorno da empresa. E nós, inclusive, saímos no livro deles de 25 anos como um projeto que marcou a instituição, né? Então, eu vejo que o caminho é esse. Nós temos que trazer, já que o lado de cá você tem um minguado de recursos, mostrar como é que a gente vai impactar isso dentro da empresa, né? Como é que a empresa que hoje se pauta, né, com toda a questão da responsabilidade no meio ambiente, na gestão e no social, né, de que nós temos um belo projeto social para iniciar uma ação voluntária importante, que depois pode se transformar não apenas para o câncer, né? Depois eles foram fazer N outras ações, mas eu acredito que o voluntariado corporativo seja um belo caminho de trazer as empresas para envolver na nossa iniciativa, né? Por experiência pessoal. É isso. Muito bem. Já estamos chegando aqui no final, né, da nossa apresentação. Queria mais uma vez agradecer a todos que nos assistem
e fazer um convite para que passem no nosso estande, né, para vocês conhecerem o Mama Amiga Tech em loco, né, a oportunidade, e para comer um docinho de leite com a gente, né, porque mineiro não pode esquecer do docinho, né, gente? E ó, eu já sei que nós estamos famosos aqui, o pessoal está passando lá querendo comer doce de leite. Então, estão todos convidados e acho que agradecer a presença do Dr. João. E é isso, gente. Muito obrigada.